Você não consegue ver a luz no fim do túnel? Assista este testemunho de paz e vida. Estamos aqui na sede da Paz e Vida da Bahia, em Salvador, na Avenida Mário Léo Ferreira, 1521, Bonocô. Está aqui ao meu lado o querido que ele vai contar um grande testemunho. Fala o seu nome completo. Itamar Santana Marques. Itamar, conta como estava a sua vida e o que Deus fez a partir do momento que você recebeu Jesus como Salvador. Com certeza. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com vocês também. É assim, quando minha mãe se batizou, que era da Igreja Evangélica Quadrangular, ela estava grávida de mim. Então, foi a única religião que eu conheci, foi a igreja no período de criança, né? Aí eu cresci conhecendo o Evangelho, ela também. Eu pegava com a idade de 5 anos, 7 anos, eu pegava o machucador. Aí eu reunia os colegas, junto com ela. Aí eu pegava o machucador, gostava de pregar, subia, aproveitava quando manhã saía. Eu pegava, o coador era onde botava a oferta. Era o sonho que eu tenho, né? Aí então, o que aconteceu? A igreja do Evangelho Quadrangular era perto de casa. Só que o terreno não era próprio. E aonde veio que a igreja era de madeirite, né? Madeirite. E depois passou para calçada. E aí o que aconteceu? Manhã ia bem cedo, não poderia me levar. Quando era à noite, eu não podia ir porque ia para dormir. E aí o que aconteceu? Fui esquecendo, aí lá em cima, perto, abriu uma roça de candomblé. Aí essa roça de candomblé, eu era bastante curioso. Aí eu chegava escondido, porque manhã não deixava. Aí eu ficava escondido. E aí o que aconteceu? O demônio foi roubando aquele sonho meu, aquele sonho de uma criança. Foi indo. Aí na idade de 11, 12 anos, eu comecei a manifestar com o espírito de lá. Aí eu comecei a manifestar, aí a gente até ia fazer o grupo da criança, né, na igreja. Aí começou a manifestação, ela também começou a manifestar no colégio, a gente estudamos juntos, nós fomos juntos. E aí o que aconteceu? Ela é a sua sobrinha. Sua sobrinha. Mas só que... Qual o seu nome? Bom, a paz do Senhor, igreja, a paz, pastor. Meu nome é Lília Santana Marques. Então, Lília, complementando aqui o que meu tio estava falando, desde criança a gente ia para a igreja. Só que na adolescência, infelizmente, por curiosidade, fomos para uma roça de candomblé, que ficava em frente à casa de minha avó. E aos 13 para 14 anos começamos a manifestar com o espírito, né? Aí, nesse período, com 18 anos, disseram que a gente tinha que assentar uma quartinha, que é um bori d'água. Foi aí que a gente começou a se aprofundar no candomblé. 18 anos a gente deu um bori d'água, com 20 anos a gente foi raspado e capturado. E aí a gente começou a dizer que com 1 ano tinha que dar obrigação, com 3 anos, com 7 anos. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, em 2009 o Senhor Jesus me resgatou. Eu comecei a sentir dores de cabeça que fizeram um feitiço, e aí eu não sabia. Aí, Deus mesmo, né? Uma pessoa que eu nunca vi no meu trabalho, eu estava sentindo dor de cabeça, orou por mim e disse que... Começou a contar tudo e disse que tem muitas pessoas orando por mim, que era para eu ir para a igreja. E aí eu fiquei com aquela palavra que ele tinha me dado e eu fui para a igreja antes do meu tio. Só que meu tio continuou lá. Pagou a obrigação de 1 ano, pagou a obrigação, recebeu o DK para Pai de Santo, ele vai contar a história para vocês aqui. Recebeu o DK e eu sempre orando, crendo, porque como a palavra de Deus diz, né? Crê no Senhor, nosso Deus, e serás salvo. E ali eu crendo, disse, Senhor, eu não aceito. O Senhor me resgatou, me tirou daquele lugar e meu tio ainda continuar. E ali a gente orando, minha mãe também aceitou Jesus, minha mãe também manifestava de espírito dentro de casa, desde os 15 anos de idade. Mas Jesus resgatou minha irmã, resgatou minha mãe, resgatou meu irmão, e para a honra e glória do Senhor, resgatou meu tio. E ele vai contar aqui, ele veio para essa igreja abençoada, o pastor tem cuidado dele, e ele vai contar agora o testemunho. Aí
Então pronto, aí eu recebi esse DK, mas já não sentia mais vontade daquilo. O DK, ele é o quê? É uma qualificação? Isso, para ser um pai de santo. Sim, sim. No caso, aí aonde eles tinham a força, né, de chamar o espírito na cabeça. Aí eu quis desistir, que eu sabia que eu já estava em um lugar errado, que não era para mim, aquilo me incomodando. E aí foram, que eles chamou que tinha que chamar e conversou lá. Aí eu aceitei, não pelo coração, mas pela razão. Aí fui, aí comecei a viajar, como faz Pernambuco, fui para Juazeiro, Petrolina, Salgueiro, Cabrobró, Bonocó, isso tudo raspei cabeça de pessoas nesse lugar. Como de fato, Feira de Santana, que tem Jaguara, Humilde, Jaíba, muitos filhos de santo, deixei lá, aqui em Salvador também. E aí foi indo, aí aconteceu, e eu pedi a Deus, eu não quero isso comigo, porque só eu que não consigo, minha família, todo mundo conseguiu sair da mão do inimigo, só eu não, meu pai. Aí, só que se me falava, aí quando eu cheguei, voltei para Salvador, quando eu voltei para Salvador para cuidar de minha mãe, aí eu senti aquela vontade, aí na frente tem uma igreja, aí quando eu vi as pregações, aquilo me tocava, e eu ficava agoniado. Aí eu cheguei e falei a um pessoal, eu disse, eu tenho uma vontade de ser evangélico, eu tenho uma vontade de ser cristão, mas eu não tenho força para isso. Aí disse, você vai ser crente para quê? Que seu passaporte já está comprado para o inferno. Aí ali eu entrei em desespero, eu achei que minha família não gostava mais de mim, porque eu não queria mais candomblé, que eu saí mesmo. Eu achava que eu também não gostava de minha família, fui usado bastante lá fora pelo que é ruim. Entendeu? Aí, olha só, o que Deus fez na minha vida, na mansidade, para poder hoje eu estar aqui. Aí eu disse, Deus, eu pretendo, que eu sei, o Senhor sabe que eu acredito que o Senhor existe, eu acredito que o Senhor é possível do impossível. E eu quero seguir o Senhor, é um sonho de minha vida ser evangélico. E eu tenho que realizar esse sonho de qualquer jeito. Aí eu fui, aí eu não quero aqui porque minha cunhada foi quem fez os processos em minha cabeça. Ela tem grandes problemas hoje e aquilo pode levar ela a entrar, assim, incomodar ela por eu sair, né, que fomos os primeiros, né, que raspamos lá, e levar ela até vir a óbito. Ó, Pai, bota em meus caminhos uma igreja que eu possa seguir longe de todo mundo, para poder eu seguir Tua palavra. Aí quando chegou, conheci Ailton, que ele é daqui da Paz e Vida. Ele é o chefe da pizzaria. Através não foi de Ailton, o patrão, que já me conhecia como de fato do candomblé, que eu tinha cuidado também da vida dele de candomblé. Aí ele, tá mal, você está sem trabalhar? Tô. Ele, você quer trabalhar na minha pizzaria? Eu disse, quero. Aí o que aconteceu? Ele me chamou. Quando chega lá, o chefe, ele é evangélico daqui da Paz e Vida. E ele começou a passar a palavra para mim. Aí eu passei para ele meu problema, a vontade que eu tinha. Aí ele começou a falar tanto de Jesus que teve uma vez que clareou tudo na cozinha, só eu e ele. E aí eu vi aquela nuvem, uma nuvem muito branca em cima da cabeça dele. Aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, ele desceu, aquela nuvem desceu com ele. E aqui em cima, na cozinha, ficou tudo alvo. Eu disse, Jesus, será que eu tenho uma chance? Meu passaporte não está comprado, não. Está repreendido isso em nome de Jesus. Aí quando ele subiu de novo, aí ele, você está sentindo a presença de Deus? Eu disse, eu estou sim sentindo a presença de Deus. Mas não falei a ele o que eu vi em cima da cabeça dele. Aí quando chega em casa, aí eu fui, aí eu te contei minha família, eu disse, ó, lá tem um chefe, ele é evangélico, e eu sei o que vai acontecer comigo, ele vai me chamar para poder ficar uns dias na casa dele, porque ele sabe que Deus tem um compromisso comigo. Aí aconteceu, Deus falou comigo, e eu ainda era ímpio, Deus falou comigo, e eu sabia que ia acontecer isso. Aí aconteceu, ele, você quer ficar uns dias lá em casa, porque fica mais próximo do trabalho? E Jesus trabalhando. Aí eu disse, quero sim. Aí quando chegou lá e começou a passar a palavra, aí sempre na casa dele, eu já não via mais a nuvem, mas clareava. Clareava, eu disse, é Deus. Aí quando eu contei, aí sim, aí eu cheguei em casa, fui passar um dia lá em casa de novo, que é em São Tomé de Paripe. Aí eu deitado no sofá,
Mas aquela madorna não foi um sono pesado, aquela madorna. Aí chegava meu irmão, que ele também hoje é da igreja Batista, né? Batista. Ele prega também, a esposa dele é diaconisa também. Aí entrava lá, dizia assim: Tamar, eu trouxe esse cachorro aqui para você cuidar, que esse cachorro é de manhinha, que o cachorro dela morreu e você vai cuidar desse cachorro. Eu disse: está certo, mas agora eu vou ali. Aí eu botava a calça e ele falava assim comigo: você vai para onde, meu irmão? Uma hora dessa, está um perigo lá fora, eu não vou para a rua, eu vou ali para a igreja, que a igreja é na frente de casa. Ele fazer. Eu disse: eu vou ali, eu vou na igreja. Aí quando no sonho, quando eu chegava na igreja, o pessoal, como aqui na Santa Ceia, um bocado de pessoas com as bandejas na mão. Aí quando eu chegava na porta, o pessoal começava a falar em línguas. E aquela nuvem repetiu em cima de todo mundo. Eu disse: aí o que o inimigo tentou comigo, que era para eu jogar no jogo do bicho que ia dar cachorro. Engraçado, né? Aí eu peguei, contei a pastora, que ela também me conhece desde pequena. Ela disse: menino, o que é que você está fazendo? Menino, amoleça seu coração para Jesus. Jesus já está indo chamar você para você participar do banquete dele. E eu não entendia. Aí eu passei a contar o sonho a ela. Aí ela disse: Ito, que ela me chama de Ito, meu irmão, abre o coração, Jesus está esperando isso de você. O que é que vai ser de mim quando vir o arrebatamento de eu estar de um lugar e você está de outro, meu irmão? O que é que vai ser de mim? O amor que a gente sente um pelo outro. Eu te amo tanto e eu não sei como é que vai ficar eu lá com Jesus e você não. E aquilo entrou na minha mente, veio para o meu coração. Eu disse: minha família ainda me ama, porque se não me amasse, ela não ia falar isso comigo. Aí quando eu disse: eu estou decidido. Aí que quando eu cheguei aqui, aí o pastor foi bastante usado, e aquilo que ele estava falando foi para mim. Foi tanto que quando ele chamou, perguntou se tinha algum irmão, se queria, se tinha vontade, ele falou algo que estava passando por mim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém. Aí eu levantei: sou eu. E vim. Aí começou aquele tremor, o inimigo, eu sentia que ele não queria e não gostou, porque eu vim decidido. E daí, o que aconteceu? Eu vim, comecei a aceitei o Senhor Jesus Cristo, fui batizado. Eu disse, parece que vocês sabem, né? A história de Jesus, que Jesus veio à Terra e ele já sabia tudo o que ia passar. Então, quando eu me batizei, eu sabia o que é que eu ia passar. E eu só disse a meus irmãos, como de fato falei a ela: primeiro agora que o inimigo vai mexer é com o meu trabalho. E mexeu, irmãos. Aí mexeu com o meu trabalho, chega o patrão, vibrava o olho. Porque você tem que procurar o caminho mais perto, que é a roça de Candomblé, da sua mãe de santo. Eu disse: não. Ele: porque eu vou te botar na diária. Começou a me ameaçar para me tirar do trabalho. Eu disse: eu posso passar fome, mas para ser escravo do demônio eu não vou ser mais. E aí então ele vibrou. Então você que sabe. Aí depois ele não se contentou, me deu outro conselho: oi, Ito, oi, Tamar, por que você não sai da casa de bênção? Bênção é esse que é daqui da Paz de Vida, que o apelido dele lá é bênção. Por que você não sai da casa dele, sai daqui da pizzaria e se manda para a Feira de Santana e diz que você ficou doido e se mandou? Eu disse: está repreendido, Jesus. Eu, em espírito, falando: isso aí eu não vou fazer, não. Cheguei, olhei para a cara dele e disse: olha, é assim, a minha vida espiritual já está sendo cuidada, graças a Deus. Em relação ao trabalho, você é o patrão, aí você que toma a sua decisão se você deve deixar eu aqui ou não. E lá na casa de bênção, aí também vai ser a decisão dele, se eu desempregado, se eu vou ficar lá ou não. Entendeu? Aí resolva você. Mas eu já estava decidido, que sabia que eu ia passar por aquilo. Então o que aconteceu? Aí eu disse: eu não volto, Jesus, eu não volto, porque quando eu estava lá, eu ajoelhava, falava com o Senhor: o Senhor nunca me negou, não é agora que eu estou dentro de tua palavra que o Senhor vai me negar. E aí o que aconteceu? Aí eu fiz a campanha do Êxodo, o que aconteceu? Chegou, o colega botou para mim, para poder eu procurar, que estava botando currículo. Eu cheguei, botei o currículo de manhã, chegou de tarde, me pediram para poder ir fazer a entrevista. Fui fazer a entrevista na sexta-feira, chegou à tarde, me ligaram para poder eu ir fazer o teste. Quando chegou o teste, já no domingo eu já estava trabalhando.
na segunda-feira, Itamar, você vai fazer seus exames. Fiz o exame de manhã e pedi meus documentos para ser assinado. E outra, meu documento está assinado na minha profissão, na área que eu sempre quis, que nunca foi assinado, e hoje está assinado pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E agradeço muito ao meu pastor. Eu te amo, meu pastor. Tamar, só uma pergunta aqui. Você falou de algumas datas. Quanto tempo você ficou servindo ali ao inimigo? Ave Maria, 22 a 23 anos. E como é que foi esses 23 anos aí? Foi bom, foi ruim? Como é que foi? Muito ruim, eu fui escravo. Escravo, eu ficava 3 dias manifestado dizendo que estava de caboclo, dizendo não de caboclo, 3 dias, entendeu? Eu acordava para poder fazer comida para aquela multidão de pessoas, daqui a pouco o espírito manifestava de novo, entendeu? E era uma vida de escravidão, né? Era ruim mesmo para a gente. Só a sobrinha quer falar. Então, pastor, ele viveu dentro de um terreiro de candomblé. Foi o período todo dele, ele já com idade de 23 anos, ele foi para a Feira de Santana e ele morava no terreiro de candomblé. Ali, quando tinha festa, ele já ficava ali, às vezes manifestado. Aí, quando ia desvirar, já era de madrugada, no outro dia, com 2 dias. Quando, você sabe que vai muita gente, né? Então, ele que fazia o alimento do povo, ele que cortava os bichos, ele que ia para mato fazer os ebós, ele que praticamente fazia tudo juntamente com o Pai de Santo. Chegava a ficar 2 dias manifestado? Era, de madrugada. Ficava de dia e de noite na festa. E aí, ele que era um escravo. Ele que fazia a comida para o povo, era ele que fazia, cortava os bichos, ele que ajeitava, organizava as festas, e quando chegava a noite, quando começava o toque, né, que batia, aí manifestava, e aí ficava a noite toda ali manifestado. E às vezes de manhã ainda vinha o outro espírito que o pessoal chama de herê, né, e ainda ficava durante o dia também. Né? Então, assim, era um escravo mesmo. Mas, assim, como a palavra de Deus diz, né? Josué, capítulo 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo a vocês, igreja, muitos de vocês pedem paz, pedem a Deus sabedoria, pedem a Deus prosperidade, mas peça a Deus pela sua família. Nunca desista de orar pela sua família. A salvação, para mim, é a mais importante. Amém. Na minha vida, é ver minha família convertida, é ver meu filho aí que serviu aos demônios mais de 20 anos, mas para a honra e glória do Senhor foi liberto e está servindo ao Senhor. Amém. 23 anos, né? Vamos aplaudir ao Senhor. Tá feliz, né? Fala, Itamar. E olha só o sonho de 5 anos de idade sendo realizado, eu com o microfone falando com meus irmãos. Amém. Calma aí que não acabou não. Deixa eu fazer outra pergunta. 23 anos, servindo ao inimigo de escravidão. Você está há quanto tempo aqui com a gente da igreja? Eu comecei aqui em março. Março desse ano? Foi, sim. Se batizou em março? Foi. Outro dia eu ouvi você bem animado ali, falando numa língua diferente. Você foi batizado também com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, que eu não achava que... eu não achava, Jesus, que eu tinha esse privilégio. E ali, para mim, foi mais uma vitória, foi mais uma fé que eu criei em Senhor Jesus Cristo. Eu disse, meu Deus do céu, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa diferente. É um Espírito, porque o Espírito de lá de fora, ele toma nosso consciente. A gente não sabe. A gente morre para eles e eles vivem na gente. Então a gente não ouve, a gente não vê, a gente não sabe. Se ele disser assim, vai tirar a vida ali agora, ele vai tirar porque a gente não está vendo. E aqui, graças a Deus, eu quando comecei a orar, buscar, quando eu vi que eu estava percebendo que minha língua estava... eu disse, Jesus, eu ainda fiquei meio assim, pai, o que é, meu pai? Assim, né, que a gente nunca aconteceu. Eu disse, Jesus, meu pai, vou pagar vexame. E aí, pronto, que quando o pastor olhou para mim que disse, e aí, Itamar, você está se sentindo abençoado, você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu disse, amém, e eu não abandono meu Deus mais por nada essa vida. E se um dia, Jesus Cristo, o Senhor vê que eu vou fraquejar em tua palavra, o Senhor me arrebate logo, porque eu não quero mais voltar para o que eu era, eu não quero voltar para esse mundo que não tem nada a me oferecer. Vale a pena servir o Senhor? Vale a pena sim. Está feliz na paz e vida?
Estou feliz na paz Ó, e vida. o sim, Brasil está glória te a Deus. vendo ali. Dá um recado para aquele que não tem ainda Jesus. Fala para É ele. isso, Brasil. Estou um pouco nervoso, mas é assim. É o único caminho. É o caminho da salvação. É o caminho quando a gente toma aquela intimidade com o Senhor Jesus Cristo, a gente sente Ele falando com a gente. Entendeu? Então eu falo com vocês, não é tarde, porque eu pensava que seria tarde. Mas para o Senhor Jesus Cristo nunca é tarde. Siga, que vocês vão ver o que Deus tem a fazer em sua vida, como Fernando. Glória a Deus. Amém. Parabéns, Itamar. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha querida. Testemunhos de paz e vida.